Você tem perguntas que espera serem respondidas? O Espiritismo tem respostas para os desafios da existência humana. Este programa levará você a refletir sobre as questões profundas que a vida nos propõe. A Vida em Foco está começando. Fique conosco! Todas as pessoas, um dia na vida, se perguntam: o que fazer para se melhorar? É possível se melhorar nessa existência? Há mecanismos fisiológicos que precisam ser cuidados para atingir uma vida melhor? E a homeopatia pode contribuir para que o espírito se melhore? Qual a relação entre corpo e espírito? Estas e outras perguntas aguardam as respostas na entrevista de hoje. A Vida em Foco traz também curiosidades, crônica, o Espiritismo esclarece e fechando o nosso encontro de hoje, Haroldo Dutra Dias com o quadro Pérolas do Evangelho. Você é nosso convidado, fique conosco. Confira agora a crônica da semana. O Brasil, esse notável país de dimensões continentais, tem por força das dádivas naturais inúmeras usinas geradoras de energia que são capazes de garantir, por agora, a tranquilidade do abastecimento para os lares, indústrias, hospitais, cidades, empreendimentos diversos. A energia gerada pelas diferentes usinas é força criadora de progresso, de bem-estar, da conservação e de aprimoramento da vida nos diferentes aspectos. Nós também somos usinas, por isso produzimos energia. Contudo, diferente da energia elétrica, produzimos energia espiritual. A usina que se situa na nossa intimidade produz a energia vital que assegura a vida, mas fundamentalmente produz energia que é capaz de mover as nossas engrenagens espirituais para fazer que a alma do encarnado no corpo se apresente com a potencialidade realizadora a partir das disposições interiores do espírito que nele habita. A depender das disposições pessoais, produzimos energia com a mesma qualidade. Se desejamos fazer o bem, produzimos energia capaz de realizar o bem. Se desejamos fazer o mal, produzimos energia capaz de realizar o mal. Se estamos felizes, a energia que produzimos é de felicidade. Se estamos mal-humorados, a produção energética será da mesma qualidade. Como as usinas produzem energia para o progresso, para a conservação, para a iluminação, para a transformação, nós também temos essa capacidade. A qualidade da energia que nós produzimos em nosso interior também tem a capacidade de promover o progresso moral, a iluminação espiritual, a transformação do mundo, a conservação da vida. Saúde ou doença dependem da qualidade da energia que produzimos. Como somos espíritos imortais, temos a imensa capacidade de interagir com os nossos semelhantes, razão pela qual a qualidade da energia que produzimos é fundamental para que os outros também se beneficiem. Consideremos que a boa qualidade da energia que produzimos em nosso interior, os primeiros a se beneficiar com ela somos nós próprios. Se temos energia para mover os mecanismos da vida, recordemos que nós somos a usina que pode potencializar este milagre da conservação da própria vida rumo à felicidade. Juntos pensemos nisso. Assista agora à entrevista com o tema Como fazer para se melhorar? Confira. Olá, é muito bom estarmos juntos nesta manhã de domingo. Hoje vamos entrevistar Javier Salvador Gamarra, médico homeopata. Tudo bem, doutor Gamarra? Tudo bem, Daniel. Quem sabe muitas pessoas gostariam de fazer a pergunta que eu vou dirigir ao senhor. Como é que a pessoa ou eu posso me melhorar na intimidade? Esta resposta
É uma resposta que não é muito fácil de ser alcançada, embora possamos hoje dizer, com todo o conhecimento das ciências em avanço, que nós precisamos nos conhecermos. É verdade que Esse assunto está dentro do autoconhecimento, doutor Gamarra, é isso? esse assunto está dentro do autoconhecimento. Olhar-se intimamente é talvez uma das coisas mais difíceis. Não é? O eminente filósofo Sócrates já tinha dado uma referência sobre este assunto de conhecermos a nós mesmos. Não obstante, creio eu, com meus pequenos, com minha pequena vivência nesta fase do planeta, é somente agora que nós realmente temos uma preocupação, uma necessidade e, especialmente, uma vontade de querer conhecermos-nos. Isso estaria dentro, doutor Gamarra, desse estágio que o homem vive atualmente na humanidade em função do natural progresso que a alma empreende? Essas cogitações, elas acabam surgindo por conta disso? Essas cogitações surgem porque nós estamos aproveitando um pouco melhor a educação que nos foi dada pela nossa família, pelos nossos pais, pelas escolas por onde passamos, pelas preparações do ponto de vista científico que estamos gradualmente alcançando. Nós precisamos melhorar como criaturas para melhorarmos em conjunto. Então eu tenho que saber quais meus defeitos, em que eu posso lhe fazer mal com as minhas atitudes. E esse poder fazer mal me permite olhar para dentro de mim e começar a perceber se eu tenho algo de bondade, se eu tenho algo de preocupação com os outros, se o outro existe dentro de mim. E ao mesmo tempo que vejo isso, eu também me vejo como são meus defeitos e como não transmitir esses defeitos a outra criatura humana. Então, doutor Gamarra, esse é um processo de conversação consigo próprio, é um solilóquio, é uma internalização de si próprio a fim de encontrar na intimidade da criatura essas virtudes ou eventuais defeitos? É esse o mecanismo para o autoconhecimento? O solilóquio pode ser um dos caminhos. A verdade é que no solilóquio nós também temos um processo que hoje em dia chamamos de meditação. Certo. A meditação pode se processar individualmente ou pode se processar com um grupo de pessoas que se conheçam, que compartilhem dos mesmos ideais, das mesmas necessidades, das mesmas soluções. E nesse compartilhar, vamos projetando-nos para uma intimidade que não conhecemos ainda, mas que surge em nossa alma em determinados momentos. E em momentos, muitas vezes, de extremo, digamos assim, de extrema preocupação, de extrema ansiedade. Acontecimentos que nos colocam na vida em situações difíceis, as mais diversas. Mas é através desse diálogo interior que vamos tocando em fibras que nós desconhecíamos. Percebo que não é um processo fácil esse, né, doutor Gamarra? É um processo que tende ao amadurecimento da criatura, é um processo que devemos perseverar no tempo a fim de que ele aconteça, ou ele acontece de um instante para outro? Veja, a experiência pode ser uma em cada um. Eu posso levar mais tempo em me autoconhecer, em me autopenetrar. Eu posso ter dificuldades pelo processo da educação, pelas ideias preconcebidas, por aquilo que é, neste momento, digamos assim, a ideia que dirige a minha vida. Muitas vezes eu não estou livre
de impressões que me obrigam a tomar um ou outro caminho comigo mesmo. Mas o que é importante é que eu saiba como fazer bem a mim mesmo. Se hoje, por exemplo, sei que eu tenho um defeito, digamos, a inveja, uma manifestação primária de nossa alma, mas é um sentimento que já se estruturou e que eu preciso começar a perceber que circunstâncias, em torno de quem, para que fim, qual é o objetivo desta inveja. E compreendendo isso, eu vejo o que é mais racional para mim poder progredir. É claro que isto não é somente racional, isto é altamente emocional também, porque ali entram sentimentos com respeito àquelas pessoas de quem eu sinto inveja, que pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um sogro, uma sogra, ou mesmo uma filha. Claro. Meu filho, por exemplo, pode ter alcançado um condicionamento melhor nos seus estudos, e eu me comparo a ele e nessa comparação me sinto mal. Eu me comparar e me sentir mal, eu estou apresentando este defeito chamado inveja. Tá certo. Na sequência, doutor Gamarra, o senhor falou que a criatura ela pode fazer mal a si própria. Nós vamos explorar esse assunto, mas logo depois do intervalo. Aguarde um instante só. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a segunda parte da entrevista. Não saia daí. Retornamos agora com a segunda parte da entrevista de hoje, com o tema Como fazer para se melhorar? Estamos conversando com o Dr. Javier Salvador Gamarra, médico homeopata. Dr. Gamarra, essa questão do autoconhecimento é algo que mexe com a intimidade do ser ao longo do processo da própria humanidade. O senhor falou que a criatura pode fazer mal a si própria. Eu gostaria que o senhor explorasse um pouquinho mais essa questão e depois nós vamos entrar num outro assunto, que é a questão da homeopatia. Como é que a homeopatia pode ajudar no processo do autoconhecimento? Veja, citando, por exemplo, o mesmo exemplo da inveja, eu estou estabelecendo em mim a alteração energético-vibratória de todo o meu eu, particularmente, não é, desde o campo mental, que é representativa da minha alma, eu estou incidindo sobre o corpo espiritual, o perispírito, com um pensamento que não tem relação com o nosso Criador, não tem relação com o nosso amigo e mestre incondicional, Jesus. Não tem relação com eles. Esse sentimento de inveja, ele vai estabelecer em mim uma parte da minha própria sombra. A sombra é algo, digamos assim, escuro, algo que nós portamos desde que acordamos como seres espirituais, como seres humanos, e que somos portadores de algo que não se identifica à vida. Nesse momento eu estou fazendo mal a mim, porque a inveja pode estabelecer falta de confiança entre nós, entre as pessoas com quem convivemos, pode trazer alterações importantes de ordem destrutiva, porque as pessoas já não confiarão mais em mim, perderei esse apoio deles, estruturo um problema de ordem social. E nesse momento eu posso entrar num processo de autodepressão, de autodestruição, através do qual venho a generar enfermidades físicas, finalmente. Porque eu devo solucionar todos os meus problemas na área emocional. Eu devo superar esta incapacidade de suportar a felicidade do outro, né? Porque é isso que é inveja. Então, nesse momento eu devo entender que eu não posso agir assim comigo mesmo e muito menos com os outros. Doutor Gamarra, antes do senhor responder o que a homeopatia pode ajudar nesse processo, se bem entendi,
a rigor, nós somos mais nossos inimigos do que propriamente os outros que possam nos fazer mal. É isso mesmo? De A fato, depender da desestruturação das nossas emoções, nós somos os nossos maiores inimigos? sim. É verdade? Essa é a razão fundamental de nossa evolução. Autossuperarmos-nos naqueles defeitos que não nos integram à vida maior, que não nos acerca ao Pai. Então, por essa razão também devemos lembrar de Carl Gustav Jung, que ele diz assim, que em todo e qualquer dificuldade, o único problema sou eu mesmo, somos nós mesmos. Né? Esse é um caminho que vamos percorrer para que a gente chegue do ego ao self. Então, agora, definitivamente, doutor Camargo, como é que a homeopatia pode ajudar nesse processo de autoconhecimento? Em 1805, Hahnemann, num opúsculo dele chamado Medicina da Experiência, utilizou a palavra psiquismo experimental. Ele estava se referindo às experimentações das patogenesias homeopáticas. Cada medicamento que ele utilizou permitiu descobrir uma tendência de um ser humano, de um ser espiritual, em direção a algum objetivo, sua própria vida. Ele descobriu que existia a alma, o espírito. Ele descobriu os primeiros valores da atitude humana consigo mesmo e com os outros. E então, pela primeira vez, introduzimos na patologia o sofrimento. O sofrimento é a maneira da gente viver, como a gente aceita ou não aceita a existência. Então, cada matéria médica de Hahnemann estabeleceu o conhecimento de uma suscetibilidade e o conhecimento de um ser humano que se identifica no mundo, que está presente no mundo. Mas essa presença no mundo está desde que nós nascemos. Portanto, essa experimentação dos 110 medicamentos homeopáticos nos deu uma patologia comportamental. Pela primeira vez, colocamos o ser espiritual, a alma, qualificamos o que era doença espiritual e pela primeira vez entendemos que não eram somente doenças físicas, como era referido, mas particularmente era um ser vivente sofrendo. Interessante. Doutor Camargo, como é que é esse processo, então, do autoconhecimento? O que a gente pode definir como sendo autoconhecimento? O autoconhecimento, na verdade, é uma penetração em nós mesmos através da nossa consciência. Porque nós somos um ser que temos um inconsciente, e esse inconsciente é a etiologia de todas as nossas enfermidades, de todas as nossas atividades, porque ali se encontram todas as informações que estão a nosso dispor, desde a imagem primordial que o Criador nos colocou, nos concedeu. Então, o inconsciente fundamenta toda a nossa vida, toda a nossa existência. E nossa obrigação maior é penetrar esse inconsciente e ir conquistando os pontos escuros que estão nesse inconsciente, porque esses são nossos efeitos que nós gradualmente deveremos superar, tornarmos-nos, através disso, melhores, porque modificaremos toda a nossa vida, modificaremos todas digamos assim, os arquivos perispirituais, todos os símbolos que estão no perispírito, iremos ao campo mental ou mente e estaremos em relação completamente diferente conosco mesmo. Uma alma que se redimiu e se transformou seguindo o caminho do Cristo. Tá certo. Agradecemos a sua presença aqui, doutor Gamarra. Fique conosco. A Vida em Foco continua. Acompanhe agora o quadro O Espiritismo Esclarece. Olá, meu nome é Ana Carolina. Sou espírita, moro em Ribeirão Preto, São Paulo. Tenho 17 anos e gostaria de entender melhor a ideia. Fora da caridade, não existe salvação. O que significa caridade? Como o Espiritismo vê esta questão? Ana Carolina,
Muito obrigado pela sua contribuição, aliás, valiosíssima, procurando explorar uma questão muito significativa para as nossas vidas. É bom saber que você, com 17 anos, já conhece o Espiritismo e se interessa por estudá-lo. Quando Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, examina a lei de justiça, amor e caridade, pergunta aos espíritos benfeitores que conduzem os destinos do nosso planeta. A pergunta é a de número 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus? E os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. A resposta é curta, todavia de uma profundidade incalculável. Voltemos no tempo. Quase 2000 anos atrás, Paulo de Tarso, o extraordinário apóstolo de Jesus, escreveu uma carta dirigida à comunidade de Colossos, antiga cidade da Frígia, na Ásia Menor, onde hoje está parte da Turquia e da Síria. Nesta carta ele diz: mas, acima de tudo, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Bem se vê por aí a importância que o tema assume entre nós, os cristãos espíritas. Isto é, não tem como sermos melhores se não agirmos com caridade. A questão agora seria buscar compreender o que querem os espíritos dizer com o sentido da palavra caridade, de acordo com a resposta dada a Allan Kardec. Vejamos: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Vamos procurar compreender essas três virtudes que definem a atitude caridosa, uma a uma. Benevolência é a capacidade de fazer o bem, mas não é tão simples assim. É a capacidade de fazer o bem sem nenhuma intenção oculta. Quando eu faço o bem esperando algum resultado, como, por exemplo, fazer o bem para o chefe, esperando um aumento, isto é, fazer o bem querendo alguma coisa em troca, eu não estou sendo benevolente, estou apenas fazendo o bem. Esta caridade, vínculo da perfeição, pede que eu faça o bem sem esperar absolutamente nada em troca. Indulgência. Julgar uma pessoa é algo inevitável, faz parte das nossas conquistas morais. Se eu vejo algum defeito em uma pessoa, algo que considero inadequado, eu avalio imediatamente. Agora, se eu exponho este defeito no sentido de desqualificar o outro, no sentido de humilhar o outro, está me faltando a indulgência. Logo, a indulgência é esta capacidade de, mesmo conhecendo as mazelas alheias, não divulgar, não maldizer. É fácil? Não é. No entanto, não tem como ser caridoso sem sermos indulgentes. Por último, para completar, o perdão. Temos aprendido que o perdão é a capacidade de esquecer o mal e as ofensas que cometem contra nós. Por outro lado, se pararmos para meditar na própria origem da palavra perdão, que vem do latim perdonare, teremos uma boa dica do seu significado mais profundo. Vejamos alguns exemplos. A palavra pernoitar quer dizer passar a noite inteira, através da noite. A palavra percorrer sugere correr o trajeto inteiro. O prefixo per nos dá a ideia de algo inteiro, de todo, desse movimento que se faz através de algo. Perdonar, e portanto, seria essa capacidade de doar ou doar-se por inteiro. Quando eu vejo uma mulher mãe amando, sem restrições, um espírito rebelde que ela recebe na condição de filho ingrato, violento, aí percebo o perdão, pois ela se doa integralmente. Se não fosse o perdão das mães, nas salas dos presídios, onde esses irmãos equivocados encontrariam portas abertas para se reerguerem? Esse é, pois, o sentido da caridade conforme o Espiritismo, que resgata o pensamento original de Jesus. Que tal começarmos a pôr a caridade em prática? Fora da caridade, não há salvação. Fique agora com Haroldo Dutra Dias e o quadro Pérolas do Evangelho. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um programa Pérolas do Evangelho. Hoje daremos continuidade ao tema intrigante sobre interpretação dos textos bíblicos e abordaremos algumas ciladas, algumas armadilhas que a pessoa deve evitar para não fazer interpretações ingênuas, pueris do texto bíblico.
E a primeira armadilha é a interpretação baseada exclusivamente na etimologia das palavras, ou na raiz de verbos, substantivos e adjetivos. Muitas pessoas costumam tomar uma palavra isolada do versículo, vão em torno da etimologia, ou vão em busca da etimologia, da raiz daquela palavra, e com base na etimologia, eles começam a extrair conclusões e interpretações, algumas interpretações que inclusive mudam o sentido do texto, pretendendo até mesmo corrigir o texto com base na etimologia. Qual o problema da etimologia? O grande problema é que a língua é um ente vivo. A língua muda ao longo do tempo. Basta a gente imaginar que o português utilizado por Pero Vaz de Caminha é completamente diferente do português utilizado por nós hoje. Porque a língua, ela muda com o tempo. Palavras novas são criadas, palavras velhas são descartadas, mas, sobretudo, as palavras mudam de significado ao longo do tempo. E essa mudança de significado, ou a utilização de palavras em expressões idiomáticas, fazem com que a gente seja muito prudente ao interpretar com base na etimologia. Porque a etimologia é o nascimento da palavra, é de onde ela foi gerada, é quando ela nasceu. E é preciso que a pessoa estude o uso daquela palavra ao longo do tempo. Quando você examina a literatura de um povo, você coleta as ocorrências daquela palavra. Depois de examinar todas as ocorrências daquela palavra, ao longo do tempo, você é capaz de traçar uma história da palavra. Isso é chamado de filologia. Quando você traça a história da palavra, você tem uma ideia dos usos que essa palavra assumiu ao longo do tempo. Aí sim, você se volta para aquele texto, pergunta em que época aquele texto foi produzido e qual o uso que aquela palavra teve naquela época e naquele contexto específico. Porque pode acontecer também, e isso acontece frequentemente, de uma palavra ter mais de 4, 5 significados muitas vezes totalmente diferentes da sua raiz, da sua etimologia. Então, muito cuidado, seja bastante prudente, desconfie de etimologia, porque a cada raciocínio mirabolante há muita fantasia em torno da interpretação com base nas etimologias. Muito cuidado. Obrigada pela sua companhia. A Vida em Foco retorna ao seu lar na semana que vem. Você também pode ajudar a produzir o nosso programa. Participe! Mande suas sugestões para contato@vidaemfoco.com.br. Curta e compartilhe a nossa página no Facebook, A Vida em Foco. Esperamos você. Tenha uma ótima semana.